Olá, nosso trabalho será sobre compensadores atrás de fase no domínio da frequência. Será apresentado por Franz Duncan Ovando Anaya e por mim, Hector Vinícius Ribeiro da Lanora. Característica de compensação em atraso. Na compensação em atraso, o polo é menor que o zero em módulo e corresponde a um passa-baixa. Procura-se posicionar a frequência de cruzamento de ganho na margem de fase desejada, ou seja, que atenua o ganho sem mexer praticamente na fase. Em relação à implementação de controladores digitais, com o objetivo de emular o comportamento de um compensador em atraso, é preciso ficar atento aos seguintes pontos. Em geral, escolhe-se ômega-p menor que ômega-z menor que ômega-c, sendo ômega-c a frequência de cruzamento por zero, ponto em que se determina a margem de fase do sistema com um controlador proporcional apenas Kp igual 1, pois assim diminui-se o efeito desestabilizante introduzido pelo compensador em atraso. Como consequência da prática anterior, e considerando que ômega-c menor que ômega-s por 2, tem-se que ômega-p menor que ômega-z menor que ômega-s por 2. Isso produz zeros e polos do controlador digital equivalente, muito próximo de z igual 1, de modo que pode haver problemas numéricos de implementação. No qual, como podemos observar no gráfico, temos um aumento de ganho nas baixas frequências, que seria um ponto bom, mas também temos uma desfasagem desestabilizante, que seria uma desvantagem. Definição. Aqui podemos observar a equação do compensador em atraso e vamos falar sobre uma vantagem, que seria o aumento do ganho nas baixas frequências. E uma desvantagem seria a diminuição da margem de fase. Lembrando que para sistemas padrões de segunda ordem, com margem de fase em graus, pode ocorrer uma depreciação do desempenho em regime. Mas, será que esse compensador realmente compensa? Vê-se que o compensador produz um atraso de fase em todas as frequências. Apesar do nome do compensador, o efeito do atraso de fase não é útil para a compensação. Como se verá adiante, o que se aproveita do compensador é, de fato, a alteração do ganho. Nota-se também que o GC tem características de um filtro passa-baixa. Procedimento usando o lugar das raízes. Passo 1. Desenhar o lugar das raízes. Determinar a posição dos polos dominantes e verificar se as especificações de desempenho são satisfeitas. Passo 2. Verificar se apenas com a variação do ganho de malha aberta é possível atender às especificações. Passo 3. Introduzir a rede de atraso, no qual o módulo do zero tem que ser maior que o módulo do polo, o que não altera significativamente a posição dos polos dominantes. Passo 4. Determinar o aumento do coeficiente de erro, Kp ou Kb, para atingir o erro estipulado. E por último, passo 5. Compensar o ganho para satisfazer a condição de módulo igual a 1 no sistema compensado. Podemos observar no gráfico o lugar das raízes, no qual, com compensador, foi inserido um polo e um zero. Segundo o passo 3, o módulo do zero tem que ser maior que o módulo do polo e a característica do compensador em atraso, no qual deslocará o centroide do lugar das raízes. Projeto de compensadores por atraso de fase por meio da resposta em frequência. Seja o sistema com função de transferência g de s igual a 1 sobre s vezes s mais 1 vezes 0,5 s mais 1, deseja-se fechar a malha com realimentação unitária,
de forma que o erro estacionário para a rampa unitária seja de 0,2 segundos e a margem de fase seja de no mínimo 40 graus. O primeiro passo do procedimento de projeto consiste em determinar o valor do ganho Kc de forma a atender a especificação do erro estacionário. A especificação do erro estacionário foi que teria que ser menor ou igual a 0,2 segundos, que é o que a gente colocou aqui. Portanto, para isso, nosso Kc tem que ser maior ou igual a 5. Com este valor de Kc, podemos construir os diagramas de Bode para o sistema não compensado. Aqui nós temos a nossa função inicial, a função transferência inicial, multiplicada, ela seria 1, né, no denominador, no numerador, multiplicado por nosso ganho agora, que é o Kc de 5 que a gente acabou de encontrar. Observa-se que, para o sistema sem compensação, o nosso MF, que seria a margem de fase, vai ser aproximadamente menos 15 graus. Nós podemos obter esse MF a partir do valor onde corta em 0 dB o nosso gráfico de magnitude. Se a gente estender uma linha para o gráfico de fase, nós vamos encontrar aqui a diferença dele, que era para estar no caso em menos 180 graus. Ele está um pouco abaixo, e essa diferença aqui seria o nosso MF, então. O que significa que o sistema em malha fechada é instável, uma vez que o sistema é de fase mínima. Passo 3. Após nós encontrarmos nossa margem de fase igual a aproximadamente menos 15, com uma frequência correspondente a 40 graus de margem de fase está por volta de 0,7 radianos por segundo. Esse 40 graus foi o que o próprio exercício já nos forneceu. E a margem de fase desejada deve ser acrescida de 5 a 12 graus para neutralizar o atraso de fase introduzido no compensador. Nós utilizamos a nossa margem de fase, então 40 mais os 12 graus, que no caso seria 52 graus. Se a especificação relativa à margem de fase ainda não for satisfeita, para determinar a frequência a qual a defasagem da função de transferência de malha é igual a menos 180 graus mais a nossa margem de fase, totalizando nos menos 128 graus. Passo 4. Escolhemos então a frequência de canto ômega igual a 1 sobre o período, sendo 0,1 radianos por segundo, resultando, portanto, num período de 10 segundos. Passo 5. Para que a curva de ganho passe por 0 dB, nessa nova frequência, o compensador deve fornecer uma atenuação de menos 20 dB. Portanto, nós temos um beta igual a 10. Nosso compensador GC seria S vezes o período mais 1, dividido por S vezes beta vezes o período mais 1, onde o nosso ômega agora será utilizado o nosso beta e nosso período, que seria 10 e 10. Então, 1 sobre 100, nosso ômega para a segunda frequência de canto do compensador seria de 0,01 radianos por segundo. Sendo assim, nossa função de transferência do controlador GC seria igual a 1 sobre 10, S mais 0,1, dividido por S mais 0,01. E no gráfico, no diagrama de Bode, aqui do lado, nós temos o nosso sistema inicial não compensado, em azul, que seria os gráficos de fase e de magnitude. E em laranja nós temos a função de transferência do nosso G de C, a magnitude do nosso compensador e a fase do nosso compensador. O resultado de tudo isso seria o nosso G de S, que seria a função de transferência inicial, seria 1 sobre S vezes S mais 1 vezes 0,5 S mais 1, vezes o nosso Kc, que é o 5, né, que a gente encontrou logo no começo, vezes o nosso GC,
que é o compensador que a gente acabou de encontrar no passo anterior. Isso tudo em malha aberta, que só foi realizada a multiplicação dos três. A partir do nosso diagrama de Bode do sistema não compensado, que é o azul, e o sistema com compensador, que é o sistema em laranja, nós podemos ver que aqui a magnitude em decibéis, que antes estava em 19,9, agora ela cruza o nosso eixo em 0 dB. Portanto, tem a atenuação de menos 20 dB, que seria uma exigência de um passo realizado anteriormente. E observando a nossa margem de fase do sistema não compensado com o sistema compensado, nós temos que ela é 41,6. Então ela também é válida, porque era uma margem de fase mínima de 40 graus que o exercício pedia. Portanto, aqui a gente pode concluir que o projeto do compensador de atraso de fase foi realizado com sucesso. Aqui nós temos as nossas referências.